Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando aqui, né? Praticamente o último dia de aula. Teremos aí o trabalho final que será passado para vocês, creio que na próxima semana. E para a gente fechar, eu vou mandar mais 3 temas para a gente fechar já a nossa matéria, tá? Então, para continuar, né, a gente foi lá, teve uma gestação, parimos a criança, agora vamos amamentar, né, fazer o aleitamento materno desse bebê, tá? Hoje é esse assunto que nós vamos iniciar. O aleitamento materno, antes de ser um acto natural fisiológico, né, ele tornou uma opção nos dias de hoje. Na década de 70, quando as taxas de aleitamento materno eles alcançaram os níveis mais baixos da história da humanidade, começou a ocorrer um movimento internacional para tentar resgatar essa cultura da amamentação. Então teve uma época, né, da década de 70, em que essa cultura de amamentação ela caiu por terra, né? As mães não amamentavam, diminuiu, né, essas amamentações maternas. E com isso começou a ter ações, né, em que a Organização Mundial da Saúde que eles tentavam resgatar esse movimento de aleitamento materno. Apesar de haver um aumento da prática do aleitamento materno, ela está ainda muito aquém, né, da recomendação da Organização Mundial da Saúde, que preconiza a amamentação exclusiva durante os primeiros 4 a 6 meses e uma amamentação parcial até pelo menos o final do primeiro ano de vida da criança. As recomendações da Organização da Saúde são o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, não deve dar nenhum outro tipo de alimento complementar, como por exemplo chá, sopinhas ou até mesmo bebidas, né? Como suco, enfim. A partir dos 6 meses de idade, vai fazer uma introdução alimentar gradativamente, vai dando aos poucos até essa criança se adaptar. E com isso vai continuar mantendo, né, o aleitamento materno. A criança ela deve continuar a ser amamentada pelo menos até os 2 anos de idade, né? Mesmo tendo essa inclusão aí da sopinha, né? Dos outros alimentos, vai continuar a mesma coisa, né? Continuar, claro que vai diminuir as mamadas, porém essa criança ainda tem que amamentar, né, com leite materno. O aleitamento materno exclusivo, né, ele significa amamentar o bebê somente com o leite do peito nos seus primeiros meses de vida. Isso significa que não se deve dar nenhum outro tipo de alimento, tanto líquido quanto sólido, como água, sumos, chás de raízes tradicionais, né, e as mães, as tias normalmente, e nem mesmo as papas, tá? Que normalmente, igual por exemplo esses chás, né, naturais, mesmo sendo natural, ele pode trazer consequências, tá, para esses bebês, principalmente consequências intestinais, tá? Às vezes tem casos de bebês tendo consequências graves intestinais devido a estar tomando chá. Então tem que ter muito cuidado com isso. Vantagens do aleitamento materno: alto valor de proteína, vitamina, gordura, carboidrato, anticorpos, né, que é a proteção contra as doenças infecciosas diretamente para o bebê. O colostro é o leite que sai nos primeiros dias e tem uma cor amarelada. Esse é o leite muito bom porque protege o bebê contra as infecções. E é nesse colostro que vai estar presente, né, aí os anticorpos. Então é preciso dar desde o início, a fazer, né, a amamentação desse bebê desde o início para ele pegar aí esse colostro. O leite materno ele não tem horário, né? Quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe vai produzir. Então, o movimento, né, de sugar, ele estimula a produção de leite. Ao amamentar a mãe, ela transmite calor, amor, afeto e segurança para o bebê. Então, durante a amamentação, tem todo um cuidado, tem todo um contato íntimo, né, entre mãe e filho. A amamentação exclusiva, ela durante os primeiros 6 meses de vida, ela é importante para a sobrevivência, crescimento e também o desenvolvimento da criança. Então, tem muitas doenças que eles se relacionam à falta da alimentação, da amamentação materna, tá? Então, tem todos uns estudos aí que indicam que algumas doenças podem estar relacionadas pela falta do aleitamento materno.
O leite materno também evita problemas que podem levar a internações e até mesmo a morte da criança. No futuro, menos chance de desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Então, às vezes, tem crianças, né, que nascem, têm uma vida tranquila, só que na vida adulta ela desenvolve um tanto de doenças. Às vezes pode estar relacionada à falta da alimentação, da amamentação materna. Então, por isso tem que ter todo esse cuidado desde a infância, desde durante a gravidez, né, para não ter aí indícios de um futuro cheio de doenças, cheio de dores, né, um futuro melhor para os nossos filhos. Estudos mostram que crianças amamentadas são mais inteligentes. Então, estudos têm sido feitos, né, e comprovam que tem a ver, sim, essa relação entre a amamentação e a inteligência da criança. Vantagens para a família, que vai estar evitando gasto com as mamadeiras, bicos, com os leites, né, que são os suplementos oferecidos quando a mãe não consegue amamentar, né? Então, tem todos esses ganhos ao amamentar a criança. E como que a gente vai fazer essa amamentação? Iniciar a amamentação na primeira hora, logo após o nascimento da criança. Amamentar a sua criança somente com o leite do peito durante os primeiros 6 meses de vida e introduzindo de forma gradualmente, né, os outros alimentos a partir de 6 meses. E vai continuar com o aleitamento até os 2 anos de idade. Amamentar a criança todas as vezes que ela quiser, né, sendo de dia ou de noite. Deixar a criança mamar todo o tempo em que ela quiser. Então, tem criança que fica por meia hora, 1 hora ali, mamando, né? Ou vai, dorme um pouquinho, volta, mama mais um pouco. Então, deixa ela à vontade, tá? Continuar a amamentar mesmo que a criança estiver doente. Então, tem mãe que a criança ela adoece, ela para de fazer a alimentação dela, né? A amamentação. E não é o certo, tá? Se ela está doente, esse leite pode estar aí ajudando, né? A sobrevida dessa criança. Aqui é um esquema para a introdução dos alimentos complementares, né? Até os 6 meses, o aleitamento materno exclusivo. Ao completar 6 meses, a gente vai começar com as papas de fruta e papa salgada, e junto com o leite materno. 7 meses, vai acrescentar aí a segunda papa salgada. 8 meses, vai dar gradativamente passar para um alimento da família. E aos 12 meses vai iniciar aí a comida da família. Aqui é o posicionamento, né, em que a criança deve estar para fazer uma boa pegada, para ela conseguir fazer uma boa sucção e não acabar machucando a mãe, né? Porque tem algumas mães que após o parto não conseguem, né, fazer o aleitamento materno por causa da dificuldade, né, das posições, começa a aparecer aí feridas, né, começa a sentir dor durante o aleitamento e acaba desistindo da amamentação. Como que é a pega, né, correta da mama? Somente a posição aberta é capaz de prevenir fissuras dos seios, tá? Então, somente a posição certa, né, que é capaz de prevenir aquelas fissuras, aqueles machucados no mamilo da mãe. Então, o corpo do bebê, ele deve estar totalmente virado para a mãe, né, para ter um contato, um conforto. Espere o bebê abrir a boca, né, como se fosse bocejar, e a boca deve abocanhar a maior parte da auréola e não somente o bico do seio. O que a grande maioria faz é acabar deixando a criança pegar somente o bico do peito. E com isso, né, acaba dificultando, a criança ela não vai conseguir sugar, ela vai ficar estressada, nervosa, e a mãe vai ter dores, né, e com o tempo isso aí vai virar uma fissura no seio. O lábio inferior fica virado para fora, né, as bochechas elas vão ficar de formas arredondadas, as bochechas elas devem ficar arredondadas, nunca de forma encovadas, tá? O bebê faz o movimento de ordenha e toda a musculatura da face vai entrar em estado de movimento. Então, a mãe tem que perceber, né, todo
processo, né, para que tenha uma amamentação aí mais tranquila, mais confortável possível, tanto para a criança quanto para a mãe também. A alimentação da lactante, que no caso aí é a mãe. A mulher ela deve ter uma alimentação equilibrada em qualidade, tanto na qualidade quanto em quantidade, tá? A mulher ela deve comer pelo menos 3 refeições por dia, frutas e vegetais diariamente. Beber muitos líquidos, né, durante a amamentação, por exemplo, água, suco de frutas, sopas e também até mesmo leite. Vantagens para essa lactante: reduz o peso, né, mais rapidamente após o parto, ajuda o útero a voltar ao seu tamanho normal, diminuindo os riscos de hemorragia e também anemias após o parto, reduz o risco de diabetes, de câncer de mama e de colo de útero. O aleitamento materno exclusivo ele pode ser utilizado como um método contraceptivo, tá? Então, durante o aleitamento materno, diminui, né, aí as possibilidades de engravidar, tá? Mas é claro que não vai confiando, né? E, tô amamentando, não vou usar preservativo, não vou usar o anticoncepcional, né? Porque não é 100%, tá? Então, a gente precisa ter outros cuidados também. Ações que podem inibir essa produção de leite. Vai ser o estresse, a fadiga, né, que é normal a mãe apresentar, porque é um cansaço, a criança chora, é um desgaste muito grande, né, nos primeiros meses de vida dessa criança, para a mãe, né, o desgaste vai ser para a mãe nesses primeiros dias até meses de vida dessa criança. O medo, a ansiedade, a má alimentação também julga muito, baixa autoestima, inibe a produção da ocitocina, que é o hormônio que libera o leite do peito, né? O bebê suga, quanto mais, né, o bebê suga, mais o leite não é liberado. Então, assim, tem que ter essa produção, né, dessa ocitocina, para ter liberação do leite, tá? Porque senão o bebê ele vai acabar sugando e não vai ter liberação desse leite. E quanto mais ele suga, né, mais produzido, né, mais leite será produzido aí no seio dessa mãe. É claro que tem que ter, né, a presença aí desse hormônio, ocitocina, que é produzido também, né, quando suga, quando a criança está sugando diretamente ao seio da mãe, ele vai estar estimulando, né, a liberação dessa ocitocina para estar liberando o leite, né, fazer a descida do leite. A técnica de amamentação: lavar as mãos antes de amamentar, sempre, né, não passar sabonete, gel, álcool e outros produtos na mama. A pega correta: o bebê ele deve abocanhar toda a auréola e não só o bico do seio, né, evitando assim o risco de desenvolvimento de mastite. Eventuais problemas durante a amamentação, né, durante o aleitamento materno. Pode ter o engurgitamento mamário, que é o leite empedrado, né? O engurgitamento mamário é caracterizado pelo excesso de leite nas mamas, popularmente chamado de leite empedrado, que pode ocorrer em qualquer fase da amamentação, embora seja mais comum nos primeiros dias, após o nascimento do bebê. O tratamento é fazer a massagem no local, né, onde tem essas pedras, e fazer a ordenha, que é a retirada para diminuir esse fluxo de leite ali presente. As fissuras. As fissuras mamilares, essas são nada mais, nada menos que as famosas rachaduras, sendo decorrentes do mau posicionamento da criança em relação à mama, do número e duração inadequada das mamadas e principalmente da técnica incorreta da sucção. O tratamento é o próprio leite materno e a exposição solar, tá? Então, a mãe, né, que tem aí essa fissura, ela pode passar o próprio leite materno, né? Então, quanto mais essa criança suga, que ela vai estar amamentando, pode estar ali ajudando, tá? E também ajuda na cicatrização quando a mãe fica aí exposta ao sol, coloca a mama diretamente exposta ao sol, tá? E mastite é uma inflamação da glândula mamária, que é denominada como mastite puerperal, quando ocorre no pós-parto. Pós-parto, né, as mães que estejam amamentando, e não puerperal em casos distintos, os pós-parto, tá?
Nesse caso aqui, né, o que acontece? Acaba tendo engurgitamento e começa a ter inflamações, né, da glândula mamária, onde vai acontecer uma inflamação e a mãe vai apresentar todos os sintomas de uma inflamação. Ela pode ter febre local, ela vai ter endurecimento, ela vai ter dor, ela vai ter rubor, né, que é o avermelhamento daquele local. Então, ela precisa estar sempre fazendo essas ordenhas para não se tornar uma mastite, para não inflamar essas glândulas mamárias, tá? E como que é o tratamento dessas mastite? É a compressa morna, né? E fazer as ordenhas, né? Para não estar ali acumulando todo esse leite, tá? Observações gerais. O leite materno ele já deve ser oferecido logo após o parto, na primeira hora de vida, né? Amamentar o bebê até que ele se sacie, ou seja, fique satisfeito, né? Que vai ser de livre demanda. Primeiro oferece uma mama, enquanto esvazia e depois, né? Quando esvazia, vai oferecer a outra. O melhor para a alimentação da mãe, para estimular a produção do leite, é a grande ingestão de líquidos, como água, suco natural de preferência, tá? E entre outros tipos de alimentação. E deve evitar a ingestão de refrigerantes e bebidas com cafeína, tá? Aquela mãe que precisa trabalhar, né, tá ali nos 4 meses, 6 meses, já volta retorna, né, às suas vidas, a atividades normais. Essa mãe ela precisa às vezes fazer o armazenamento do leite, né, para não partir para colocar outro tipo de alimentação para essa criança. Então tem o armazenamento, né, que se for em congelador ou freezer vai ser no máximo 15 dias. Se for somente no refrigerador, dentro da geladeira, por até 24 horas, tá? Então essas aqui, gente, são algumas orientações básicas que a gente precisa passar para as mães, né? Durante tanto da gravidez, para ela começar a se cuidar, até mesmo o pós-parto, tá? Então qualquer mãe pode chegar aí tirando alguma dúvida com você e você vai ter algumas informações que pode ser passada para essas mulheres, tá bom? Agora vocês fiquem aí que eu vou passar o outro vídeo, né? Pra gente conseguir terminar todas essas matérias.